muito bom dia para você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil. Começa agora um novo ano, um tempo de renovar sonhos e fortalecer a fé. E em 2026, o nosso programa segue ao seu lado, dando voz às histórias do nosso povo e trazendo os destaques da nossa amada igreja, porque informar também é cuidar. E olha só, antes de seguir com o programa de hoje, o nosso muito obrigada a você que faz parte da família dos devotos. É graças ao apoio de cada um que a TV Aparecida continua evangelizando, informando e chegando à casa de milhões de brasileiros. Nossa gratidão por caminhar conosco em mais um ano. E o ano já começa, gente, sobre o olhar materno de Maria. Hoje a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Uma data que nos convida à fé, à escuta e ao acolhimento. Mas para falar com a gente sobre esse significado e também sobre o papel de Maria na vida do cristão, nós recebemos Dom Leomar Antônio Brustolin, ele que é arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, obrigada, Dom, por sua participação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, tudo bem? Bom dia, Gabi, bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. Um feliz ano novo. Feliz ano novo para o senhor também, né? E eu já queria começar perguntando o que significa começar o ano com essa solenidade, né, de Santa Maria, Mãe de Deus? Que bom começar o ano com as bênçãos do Senhor e logo no primeiro dia do ano recordar a Mãe de Jesus, tantas vezes venerada em tantos santuários como o de Aparecida, com esse título. Claro que o título Maria, Mãe de Deus, nos faz compreender num limite. Maria é Mãe de Deus porque é Mãe de Jesus Cristo. E se aquele que nasceu no presépio não é só um menino iluminado, um profeta, não é só um santo, mas é o próprio Deus, enquanto Jesus é de fato Deus, Maria é Mãe de Deus. Naturalmente que não é Mãe de Deus Pai, nem Mãe de Deus Espírito Santo. Ela também não gerou na eternidade o Filho, mas se o Filho se fez carne e habitou entre nós, ele teve uma mãe, e esta mãe é Maria. Uma mulher aqui da terra, alguém tão humana como qualquer mãe, mas com uma qualidade especial, uma fidelidade absoluta ao Senhor. Por isso, Maria pôde ter um título grandíssimo, quase infinitamente denso de significado e quase incompreensível. O Verbo de Deus permaneceu no ventre dela durante 9 meses. Por isso é Mãe de Deus. Quando Jesus nasceu, Maria se torna aí também Mãe de Deus. E muitos devotos também têm essa relação de Maria como nossa mãe. E muitas pessoas recorrem à Nossa Senhora buscando respostas, buscando um conselho, mas como viver essa fé, essa devoção de uma forma madura? Pois é, Gari. Não é porque um ser humano nasce que ele tem Maria por mãe. Quem nos deu Maria por mãe foi Jesus. E é pelo batismo, quando nós nos tornamos cristãos, é que Maria nos adota, porque nós temos uma mãe humana, mas a mãe de Deus, a mãe de Jesus, se torna nossa mãe. Por isso que no hino de Aparecida se diz: Salve Mãe de Deus e nossa. Nossa, porque Jesus nos deu. Quem possibilitou que a gente chamasse Maria de mãe foi o próprio Jesus. E mãe que nos leva a Jesus. Não é uma mãe que atrai para si. Ela nos chama, nos cuida, mas ela aponta para Jesus Cristo. Eu sempre digo que a frase mais forte para quem é devoto de Maria é aquela frase dela dirigida aos serventes das bodas de Caná: fazei tudo o que Jesus disser, fazei tudo o que ele disser. Por isso nós nos associamos nesse momento a esta condição de servidores de Jesus por Maria. E quando Maria diz, né, Dom Leomar, que fazei tudo o que ele vos disser, retrata pra gente, né, essa mulher que nos aponta para Cristo. E a gente ouve muitas pessoas, né, principalmente aqui no Santuário Nacional, que a gente conhece muitas pessoas que têm essa devoção mariana, que às vezes até tem um certo receio de gostar tanto, amar tanto Nossa Senhora e acabar substituindo o lugar de Jesus, né? O
O que o senhor diria, como o senhor explicaria para essas pessoas que têm esse medo? Não precisa ter medo, não. É, eu penso assim, Maria é a aurora que precede o sol, mas quando aparece o sol, a gente até agradece a aurora, mas é o sol que nos interessa. Creio que se nós substituirmos Maria no lugar de Jesus, a própria Maria ficaria bastante desconfortável conosco. A mãe de Jesus, ela existe e cuida de nós para nós chegarmos em Jesus Cristo. Ela é a mãe do povo fiel. Ela é mãe de todos nós que somos fiéis a Jesus Cristo, mãe do povo que segue Jesus. E, portanto, nós precisamos insistir nisso. Maria é a lua, mas Cristo é o sol. Essa imagem antiga que diz: a luz de Maria vem toda de Jesus. E por isso ela ilumina nossas noites na vida. Mas a luz não é própria. Maria pode ser o farol, mas Cristo é a luz do farol. E por isso nós precisamos, mais do que receio, é colocar no lugar certo. Maria não se equipara a Jesus. Por isso que na consagração a Nossa Senhora Aparecida, quantas vezes a gente diz assim, que eu vos amo, depois de Deus, que eu vos ame sobre todas as coisas, porque é Deus em primeiro lugar, está acima de tudo, é o Senhor. E Maria está logo abaixo, mas ela não substitui. Ela não é uma deusa, é uma mulher, é uma santíssima mãe, mas é fruto da terra que chegou ao mais alto dos céus. Muito bonita essa explicação e essa comparação que o senhor trouxe para a gente. E assim, Dom Leomar, nós estamos, hoje é o dia 1º de janeiro, e a gente sabe que o início do ano sempre traz muitas preocupações para as pessoas, a vida financeira, a vida pessoal, o trabalho. E como Maria, ela nos ensina e nos ajuda a viver o novo com fé e com coragem. Pois é, Gabi, aqui é uma questão muito, muito simples. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Nem os videntes, nem os adivinhos, eles não sabem. Porque se soubéssemos, poderíamos planejar, desviar ou fortalecer o que virá. A gente pode intuir, mas não é suficiente. Eu diria, começa um novo ano. É um tempo de entregar tudo nas mãos de Deus, como as crianças entregam tudo nas mãos do pai e da mãe. Entregue tudo nas mãos de Deus. Venha o que vier, estaremos em boas mãos. Nós sabemos que dias farão chuva e que dias serão de sol, que dias será de um inverno rigoroso e quando poderá ser aquela primavera tranquila ou aquele verão muito quente. Podemos prever, mas surpresas acontecem. Não tenhamos medo. Tudo começa bem se está nas mãos de Deus. E venha o que vier. Maria nos ensina a confiar. Algumas atitudes de Maria me chamam muito a atenção. Por exemplo, o silêncio de Maria. Quando ela não entende o que está acontecendo, ela silencia. Depois, ela medita. Medita significa ela pensa, ela compara, ela reza. E ela guarda em seu coração. Quantas mães, às vezes, enxergam algumas coisas dos filhos, mas elas guardam no coração porque sabem que falar vai piorar. Não tenha medo. O ano que está chegando vai ser muito feliz, vai ser muito feliz. Não tenha medo. É o ano em que Deus está conosco, o ano de 2026. Então não precisa prever nada, não precisa temer nada. Dias de sol, dias de chuva, serão sempre dias abençoados. Amém. E, Dom Leomar, o dia 1º, ele também é marcado pelo Dia Mundial da Paz. E em 2025 nós tivemos diversos conflitos que entristeceram o nosso coração. A igreja, por diversas vezes, se colocou em oração. E também tem a mensagem do Papa, o Papa Leão XIV, para o Dia Mundial da Paz. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre ela. O Papa Leão, que desde o início do seu pontificado, tem falado sobre a paz, sobre uma paz desarmada. Comenta um pouquinho para a gente também como, dessa mensagem, como viver a paz no nosso ano. Pois é, o Papa Leão XIV insiste que devemos ser construtores da paz e no caminho da educação nós precisamos promover urgente a paz. A paz que é aquela shalom hebraica, que cada um tem aquilo que mais precisa. Claro, para um povo em guerra, paz significa serenidade. Para quem passa fome, paz é pão.
Para quem está doente, paz é saúde. Para quem está desempregado, paz é trabalho. Esta paz duradoura, firme, só Deus pode nos dar. E por isso é muito importante nós tirarmos todas as armas que nos atrapalham de encontrar os outros. Vocês percebem, eu percebo isso, que às vezes tem guerra dentro de casa. A gente pode rezar pela paz, mas às vezes a gente vê tanta violência ou palavras, uma linguagem violenta dentro de casa ou no trabalho. Precisamos ser artesãos da paz, como falava Papa Francisco, e como tanto insiste Papa Leão XIV, desde o início do pontificado. Se tem algo que nós precisamos nos empenhar todos, é tornar o mundo mais pacífico, mais manso, menos violento, ir ao encontro do outro. Se você pensa diferente de mim, você não é um demônio, nem um adversário, você só pensa diferente. Eu não posso imaginar que só possa conversar com quem é do meu time ou da minha religião. Eu preciso conversar com todas as pessoas. A paz começa com encontrar o outro. E eu espero que durante este ano a gente nunca veja o outro como alguém inimigo, mas alguém que pensa diferente de mim, mas que a gente pode crescer juntos e encontrar caminhos de mediação e de pacificação. E foi muito interessante isso que o senhor trouxe, Dom Leomar, porque às vezes a gente fala de paz e as pessoas logo associam, né, aos grandes conflitos, mas não. A paz ela começa ali no dia a dia, dentro de casa, na nossa relação com o próximo. Exatamente, Gabi. A gente se assusta tanto quando vê o feminicídio, quando vê atentados em escolas, em sinagogas, em igrejas. A paz, ela precisa ser uma contracultura da violência. Nós vivemos um mundo violento, desde os videogames até filmes, ou então a linguagem. Às vezes a gente agride demais. Superar essa agressão por atitudes pacíficas, por caminhos de paz, é um trabalho indispensável que devemos ter. E, Dom Leomar, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor, né, por essas belas palavras, para a gente começar bem o nosso ano de 2026 e pedir ao senhor para deixar uma mensagem para quem nos assiste e também nos dar a bênção para este início de ano. Muito bem, obrigado, Gabi, para você, para toda a equipe da TV Aparecida e para você que está em casa. Eu vou repetir uma frase que ela está escrita 365 vezes na Bíblia. Imagine, daria para ler essa frase uma vez por dia durante todo o ano. E em passagens diferentes. A frase é: não tenhais medo. Venha o que vier, vai ser muito bom. O Senhor está conosco. Não se renda ao desespero nem à presunção. O desespero é falta de esperança. Presunção é falsa esperança. Acredite na vida, acredite no Senhor que está conosco. E desde agora, aí onde você estiver, que Deus vos abençoe, proteja e guarde. Afaste de todos os males, livre dos perigos e das tentações. E acima de tudo vos conceda muita saúde e muita paz neste ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz 2026. Amém. Um feliz 2026 para o senhor. Muito obrigada pela participação e que a Mãe Aparecida continue intercedendo pela vida e pela vocação do senhor. Amém. E a você de casa, né, gente? Já viu aí? Não tenhais medo. Que a Mãe Aparecida seja sua companhia em cada dia deste novo ano. E por aqui a gente segue, levando até você com muito carinho os principais destaques da nossa amada igreja. Um feliz 2026 e até amanhã, se Deus quiser.